Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o cromo, tá ok? É um mineral, né? É muito importante para o nosso organismo. Tem alguns estudos aí falando sobre isso, mas eu estou pegando basicamente, como eu sempre falo para vocês, assuntos de livros ou de publicações. Por que que eu faço isso? Porque eu não quero gerar nenhum tipo de recomendação, tá? Que vocês achem que podem tomar assim ou assado sem a consulta de um médico ou nutricionista, ok? Eu sempre vou colocar aqui tudo que eu observei, vocês podem ter visto nos meus vídeos aí, né? Mas sempre vai ter a base de algum livro ou de alguma publicação científica. Basicamente eu estou usando muito o livro Nutrição, Metabolismo e Suplementação na Atividade Física. Ainda estou no capítulo 15 aqui, se vocês quiserem um dia comprar ou analisar o livro, né, se achar interessante. E eu falo do cromo porque ele tem várias peculiaridades muito interessantes. Primeiro, as pessoas recomendam aí em relação, recomendo, tá? Lembra, nutricionista, vai fazer seu exame de sangue e tudo mais. Uma ingestão diária e segura para adultos em torno de 50 a 200 miligramas por dia. Tem ainda alguns órgãos que falam que para mulheres é 25 miligramas por dia e para homens 35 miligramas por dia. Por isso é importante você consultar o médico que você ainda não tem, nem nos órgãos regulamentadores. Eu vi nesse livro aí diversas variações nessa concentração, tá? No Brasil eles vendem microcentigramas, tá? A centésima parte disso, normalmente acho que é 25 ou 30 microcentigramas no Brasil. Eu costumo tomar 200 microcentigramas, tá? De uma marca importada que eu compro, porque aqui no Brasil acho que essa quantidade eles não vendem, tá ok? Bom, um possível efeito adverso sobre o uso excessivo do cromo seria no estado nutricional do ferro. Por quê? Porque a enzima transferrina, que ela faz o transporte do ferro, ela compete, o sítio que pega o ferro, ele compete com o cromo. Então o cromo pode ocupar aquele local e não permitir que o ferro ocupe, né? Mas mesmo para esse efeito adverso aí, existem alguns estudos que falam sobre isso, não tem nada muito bem definido. Mas vamos falar sobre a função biológica aí. A principal dele é o metabolismo de carboidrato, sendo que tem algumas atividades secundárias como proteínas e lipídios, na atividade e metabolismo dessas duas substâncias, tá? Falando do carboidrato, a função está na captação de glicose pelas células, mas ainda como isso é feito não é bem claro, tá? Existem estudos que sugerem que atua na amplificação da sinalização celular da insulina, né? Que a insulina regula a quantidade aí, que nós vamos ter de glicose, né? Sendo um fator que aumenta aí a sensibilidade insulínica na membrana plasmática. Existem também estudos que sugerem que pode atuar no metabolismo da proteína, ajudando na captação de aminoácidos pela célula, né? Até mesmo pela essa atividade insulínica que eu mencionei. E também existem algumas evidências do papel do cromo no metabolismo dos lipídios, né? Aumentando o HDL, né? Havendo uma redução do colesterol total, do LDL, do VLDL, em quem tenha valores elevados. Esses estudos falam sobre isso. E eu resolvi também separar aqui do livro, tá, alguns trechos que eu vou até ler para vocês, porque eu achei muito interessante. Tá? Tá aqui o livrinho, tá? A razão de sugerir o cromo como suplemento alimentar voltado para esportistas não parte somente da preocupação da ocorrência de uma deficiência orgânica, mas principalmente porque ele poderia estar favorecendo a via anabólica, que é a construção de músculos, aí, né? Através do aumento da sensibilidade à insulina,
que por sua vez estimularia a captação de aminoácidos. Lembra que eu falei agora há pouco? Né? E consequentemente, por consequência, a síntese de proteínas para esse processo anabólico. Isso levaria a um aumento do componente corporal magro, ou seja, músculo, por ganho de massa muscular. E aí aumenta o metabolismo basal, quando você está em descanso, que ajuda na queima de gorduras, né? Ainda existe a especulação de um efeito lipolítico causado pelo cromo, porém os resultados de estudos em humanos ainda não são muito controversos. Beleza? Aqui um outro trecho. Os atletas apresentam alterações... Não foi esse aqui. Contudo, o efeito mais benéfico dessa suplementação é sobre os fatores de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Lembra que no último vídeo que eu falei da L-carnitina que tinha alguma coisa interessante sobre isso? Tá. Que parecem associadas à obesidade. Considerando que o cromo atua ao nível dos receptores celulares de insulina, este favoreceria a homeostase de indivíduos diabéticos não insulino dependentes e, por mecanismos ainda não descritos na literatura, melhoraria o perfil lipídico desses mesmos indivíduos, reduzindo aí o risco patológico coronária, ou seja, também poderia ajudar essas pessoas em questões de doenças cardíacas e diabetes. Aqui fala em altas doses e aqui, por outro lado, quando não existe a carência orgânica do cromo, o excesso ingerido é facilmente eliminado pela urina, pelo fato deste componente ser altamente hidrossolúvel e não ser reabsorvido pelos rins. Ele também pode ser utilizado para poupar o glicogênio muscular, né? Que a gente já falou o que é glicogênio em outros vídeos, e poderia estimular a ação da insulina durante o exercício e aumentar a captação de glicose do sangue, o que então diminuiria a utilização dos estoques de glicogênio muscular. Certo, pessoal? Então vocês estão vendo aí de quantos benefícios nós temos em relação à utilização do cromo. Se você achou interessante, conversa com o seu médico nutricionista, tá? E explica que você tem interesse de saber mais, se deveria suplementar ou não. Lembra, isso aqui é só para a gente aumentar os nossos conhecimentos, bater papo, discutir. Quer colocar perguntas embaixo? Coloca, gostou, ficou curioso, quer saber mais? Coloca sua observação, terei prazer aí em ver se eu consigo achar alguma coisa que possa responder e te ajudar a esclarecer suas dúvidas. Gostou? Dá um like, se inscreve para saber mais, nós vamos estar postando outros vídeos aí que podem te interessar. Tem a campainha, o sininho, né? Que se você colocar lá, você recebe um e-mail te informando quando eu coloquei o próximo vídeo, tá ok? Então não perca. Forte abraço, até mais!